A casa que nunca aparece no Google Maps, um conto sombrio sobre um lugar que não pertence a este tempo, era para ser apenas mais uma aventura entre amigos. 4 jovens, Gabriel, Lívia, Vitor e Camila, menos em busca de histórias assustadoras para alimentar seu canal no YouTube, especializado em explorar lendas urbanas e locais esquecidos. O grupo tinha uma missão: encontrar lugares fora do radar, explorar suas histórias ocultas e revelar ao público mistérios que desafiam a lógica moderna. Armados com câmeras, lanternas, drones e coragem menos ou talvez imprudência, decidiram seguir para o interior de um estado remoto, onde antigas rotas e cidades abandonadas ainda guardavam ecos do passado. Foi num vilarejo quase apagado do mapa que encontraram a pista que mudaria suas vidas. Um senhor, aparentando mais de 80 anos, dono de um antigo posto de gasolina à beira de uma estrada de terra, os observou com um olhar misto de curiosidade e desconfiança. Enquanto abasteciam o carro, puxaram conversa, como sempre faziam, tentando arrancar alguma lenda local. E ele falou: "Vocês procuram lugares que ninguém mais ousa visitar, não é? Então, escutem bem. Existe uma casa por essas bandas que não aparece em mapa algum, nem nos digitais, nem nos antigos. Uma casa que não pertence a esse tempo." Camila riu. "Como assim, senhor? Todas as casas aparecem em algum lugar." O velho apenas balançou a cabeça. "Nem todas. Essa aparece quando quer e desaparece quando alguém entra." Essas palavras, ditas com uma voz grave e trêmula, ficaram ressoando na mente dos 4, enquanto o homem, com mãos marcadas pelo tempo, rabiscava num pedaço de papel as coordenadas aproximadas. "Mas eu aviso, se forem, não voltem atrás. E se virem a casa, não entrem, porque quem entra nunca mais volta no mesmo tempo." Era tudo que eles precisavam para se lançarem na aventura. O tipo exato de história que gerava milhões de visualizações. Aquela sensação de estar no limite entre o real e o imaginário. Os 4 riram, brincaram com a possibilidade de uma casa fantasma do tempo. Mas por dentro, todos sentiam um leve arrepio. Uma curiosidade desconfortável, como se algo no fundo de suas consciências soubesse que aquela viagem seria diferente, com o carro equipado e os equipamentos prontos. Seguiram estrada adentro por mais 2 horas, entrando em trilhas de terra que nem o Google reconhecia. O céu, que estava claro, começava a se cobrir de nuvens espessas e imóveis, como uma pintura que não se movia. O GPS do celular parou de funcionar após o último quilômetro, e a estrada, cercada por árvores densas de ambos os lados, parecia se fechar atrás deles como um túnel vivo. Até que viram, no meio da clareira, após uma curva que sequer constava nos mapas impressos ou digitais, havia uma casa, enorme, isolada, um casarão vitoriano, de madeira escura, janelas arqueadas, varandas com grades de ferro, cobertas por eras mortas. Era como se tivesse sido construída ali antes da própria floresta existir. E o mais estranho, no Google Maps, naquele exato ponto, só havia uma clareira, sem construções, sem sombras, como se a casa fosse invisível. Lívia, a mais sensível do grupo, hesitou. "Tem certeza que devemos ir? Isso tá me deixando com um pressentimento ruim." "É só uma casa velha", respondeu Gabriel, já ligando a câmera no peito e subindo os degraus da varanda. As tábuas estalavam com peso, mas não pareciam frágeis. A porta estava entreaberta, como se esperasse por eles. Ao entrarem, um choque. A casa não estava abandonada. Estava congelada, intocada pelo tempo. Na sala principal, uma lareira apagada, mas ainda com lenha. Livros abertos sobre a mesa, marcados com data de 1913, uma vitrola no canto, com um disco girando lentamente, sem emitir som. Pratos sobre a mesa de jantar, com talheres alinhados, tudo arrumado, limpo, perfeito, mas coberto por uma atmosfera densa, silenciosa, intensa. Gabriel pegou um dos livros. As páginas estavam amareladas, mas legíveis, e todas falavam sobre teorias temporais, buracos de tempo, fendas na realidade. "Olha isso aqui", disse apontando para um trecho. "Se o tempo é uma linha, há pontos em que ele se dobra sobre si, locais onde o presente e o passado se tocam como espelhos que refletem o impossível." Enquanto exploravam, começaram a perceber os detalhes mais perturbadores. Todos os relógios da casa, menos, e havia muitos, estavam parados na mesma hora, 3:15. Havia até mesmo um relógio de pêndulo em perfeito estado, mas imóvel. Quando Camila tentou filmar o relógio com o celular,
A tela ficou completamente preta. Nenhuma imagem, nenhum som, mas o tempo no visor do celular também congelou. Lívia sentiu um formigamento nos braços. Vocês não sentem? Como se o ar estivesse diferente. Subiram para o segundo andar. Havia quartos infantis, com brinquedos antigos perfeitamente dispostos. Bonecas de porcelana, cavalinhos de madeira, livros didáticos de 1896. Um dos quartos tinha um espelho que chamava a atenção. Era grande, com moldura negra e detalhes em ouro oxidado, mas seu reflexo estava arado. Ele refletia o quarto, mas não refletia as pessoas. Gabriel passou na frente. Nada. Camila foi até ele. Nada. Era como se o espelho mostrasse um mundo idêntico, mas vazio. De repente, passos pesados, vindos do andar de baixo. Lívia congelou. Vitor engoliu seco. Camila apertou o braço de Gabriel. Tem alguém aqui? Gabriel, tentando manter a calma, desceu com a lanterna apontada, mas a sala estava como antes. Vazia, imóvel. Só que a porta agora estava fechada, trancada, por dentro. Tentaram abri-la. Nada, nem com força. Tentaram janelas presas, como se a casa tivesse se selado por vontade própria. O relógio de pêndulo começou a se mover. Las 3:16, a las 3:17, e então parou. De novo, Camila olhou para fora, por uma fresta entre as tábuas de uma janela. E o grito que ela soltou gelou todos. Lá fora estavam eles, os quatro, de pé, imóveis, olhando fixamente para a casa, vestindo as mesmas roupas, com os mesmos cortes de cabelo, com as mesmas expressões, do exato momento em que entraram. Era como se existissem duas versões deles. Uma que havia entrado na casa menos, e outra que nunca deveria ter entrado. Isso não é possível, sussurrou Vitor. Talvez o velho tenha falado a verdade. Talvez essa casa seja uma dobra no tempo. Decidiram voltar ao espelho. Talvez ele fosse uma passagem, uma fenda. Mas ao chegar ao corredor, encontraram o espelho coberto por um tecido preto. Quando Gabriel tirou o pano, a imagem refletida era outra. Agora mostrava a casa em ruínas, queimada, com paredes destruídas e sangue nas paredes. E no centro do espelho, uma figura, alta, esquelética, com um véu escuro no rosto. Ela não tinha traços, mas tinha olhos vermelhos, fixos, vivos. E por um instante, os olhos se voltaram para eles e sorriram. A casa tremeu. Um som de relógio preencheu todos os cômodos, como se cada segundo fosse uma batida no coração de algo que acordava eles correram. Tentaram quebrar as paredes. Nada. Tentaram gritar. A voz não saía. Lívia começou a sangrar pelo nariz. Vitor teve um colapso. Camila tremia. Foi quando Gabriel olhou para o espelho mais uma vez e viu algo diferente. Viu a si mesmo, mas com roupas antigas, como um morador da casa. E atrás dele, uma sombra. Um vulto tomou o espelho. Tudo escureceu. Horas depois ou dias, eles não sabiam menos, acordaram do lado de fora, no meio da clareira, com roupas rasgadas. O céu nublado, a casa havia desaparecido, como se nunca estivesse lá. Tentaram voltar ao vilarejo, mas não havia mais estrada, apenas mato. E quando finalmente encontraram ajuda e chegaram à cidade, descobriram algo ainda mais assustador. A data estavam 3 dias no futuro. O canal de YouTube deles havia postado um vídeo automaticamente, com o título "Entramos numa casa que não existe. Alguém ficou para trás". O vídeo mostrava imagens distorcidas, estática, vozes sussurradas, e uma imagem final. Gabriel diante do espelho, acenando menos com olhos vazios. Lívia parou de falar. Camila desapareceu. Vitor foi internado com surto psicótico. E Gabriel ainda está lá, na casa que ninguém vê, a casa que existe fora do tempo. E se você olhar com atenção para algum lugar do Google Maps, onde não há nada, talvez encontre a clareira, mas cuidado. Por quê? Uma vez que você vê a casa, ela já te viu também.